E aí galera, bem-vindos novamente ao canal. Antes de tudo, eu queria agradecer vocês que estão assistindo os vídeos e mandando já algumas perguntas, algumas dúvidas. Só para adiantá-los, esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 ou 4, depende da quantidade de coisas que eu vou falar, sobre imigração, sobre como que foi o meu processo para chegar aqui, né, com mais detalhes, e como que eu me preparei para esse processo, e até contar um pouquinho para vocês quais foram as maiores dificuldades, tudo que foi necessário providenciar e etc. Beleza? Espero que curtam e bora lá! Então galera, esse vídeo vai ser bem estilo bate-papo, né, para trazer algumas informações para vocês com relação à imigração. Tá? Nessa primeira parte, eu vou comentar um pouquinho sobre os processos de imigração existentes, tá? Pelo menos o que eu tenho conhecimento, que se aplicaram a mim ao ano de 2018, que foi quando eu consegui fazer todo o trâmite para vir para o Canadá, em específico para a província do Quebec, ok? Então vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, perguntassem para vocês mesmos e respondessem com sinceridade as seguintes perguntas. Primeira, você quer vir para o Canadá? Você tem certeza disso? Tá? Veja, a pergunta é diferente de você quer sair do Brasil, porque sair do Brasil você pode ir para vários locais. Para ir para o Canadá é uma coisa muito específica, então exige um pouco de estudo, preparação para o lugar que você quer ir. Então essa é a primeira pergunta. Você quer vir para o Canadá? Responda com sinceridade, tá? Eu respondo que sim, e eu tenho uma série de motivos para vir para cá que vocês devem estar acompanhando isso nos vídeos que eu estou postando aí nosso dia a dia aí no canal do Canadá com Leite Quente, tá? Porque, assim, se for para pôr na balança o que é melhor, se é Brasil ou Canadá, não adianta querer dar uma dizentão e falar, ah não, é igual, mas é diferente. Não, não é, senão não ia ter tanta gente querendo vir pra cá. Esse papo de isentão aí não cola. O Canadá é melhor sim, não é perfeito, tem seus defeitos, tem seus problemas, mas é melhor que o Brasil. Senão não ia ter tanta gente do mundo inteiro querendo vir pra cá, né? Segunda pergunta, qual região que você tem em mente de vir para cá? O Canadá é um país quase que intercontinental, ele liga um oceano ao outro e ainda se conecta à calota polar, então ele é enorme, que nem o Brasil. Tá? E a mesma coisa que você poderia fazer, esse tipo de pergunta para um imigrante que quisesse vir para o Brasil. Qual é a região que você quer ir? Você quer ir para a região sul, para a região nordeste, para a região centro-oeste, para o sudeste, para o norte, enfim. Aqui no Canadá, basicamente você tem as províncias, que são, entre aspas, estados com suas regras próprias, tá? Suas formas de conduzir a vida de uma maneira diferente, tá? Apesar de ser um único país chamado Canadá, ok? Eu tinha como em mente vir para o Quebec, então minha decisão estava muito focada em vir para cá, tá? Então você tem que ter foco. Se você não tiver foco, eu vou para o Quebec, mas se não der certo eu vou para British Columbia. Cara, é totalmente diferente, né? A cultura é diferente, o idioma é diferente, a região é diferente, o clima é diferente, a empregabilidade, tudo. Então você tem que levar isso em consideração, o que você quer para você e qual é a região que você quer. Terceiro, e essa aqui é pancada, tá? A maioria do pessoal tropeça nesse item. Já avisei que vai dar merda isso. Você sabe falar, ler e escrever bem inglês, francês ou ambos? Porque se não sabe, pode começar a melhorar ou esquece vir para o Canadá. Tá? Aqui os idiomas oficiais são inglês e francês. Algumas províncias é só inglês, outras só francês e outras são os dois. E tem os não oficiais, que nem por exemplo Montreal, onde se fala os dois, mas a língua oficial é o francês, tá? Então, tome nota que o idioma vai ser um calo e uma grande dificuldade para você na hora de migrar. Quarto, e esse aqui o bicho pega e tem a ver com a segunda questão, tá? Que é a questão da província.
Você não se incomoda com um frio extremo do inverno, em algumas regiões um calor infernal? Tá? Porque isso também tem em outros lugares, mas no Canadá é bem evidente em cada província. Tem província que chove demais, que nem a famosa Vancouver, né? Que todo mundo tira mó onda lá, e é verdade, lá chove em média mais de 180 dias por ano. Ou seja, o pessoal lá é tudo, já está sofrendo metamorfose para virar sapo, porque chove demais. E no Quebec é o contrário, tá todo mundo já sofrendo metamorfose para virar urso polar, porque é frio pra cacete, é muito frio, é um frio severo. Então você tem que ver o que você é capaz de tolerar. Quinta questão, e essa quinta questão pega bastante no, principalmente quem tem família, quem tem filhos, né? Você não se incomoda de ter que começar praticamente do zero e se privar de várias coisas que você tinha no teu país de origem? Essa é uma questão muito importante, porque tem muita gente que acha que imigrar é só mudar de país. Vai chegar com o status, com o salário, com a casa, com o carrão que tinha no Brasil. Não vai. Vai sentar no patê. Porque tudo é um começo. O canadense e o Quebec em especial, ele é muito desconfiado. Ele vai te dar uma chance sobre certas condições, e essas condições estão atreladas a um salário um pouquinho mais baixo que a média de um Quebec nativo, mas é um começo. E esse começo você precisa enfrentar. Tá? E com o tempo, obviamente, você vai ganhando confiança, vai galgando posições, né, na tua carreira e vai retomando tudo ao normal, mas vai ter que abrir mão. E sexto, que é o grande motivo desse vídeo, é como que eu começo a pesquisar sobre a vinda no Canadá? Essa parte aí é boa. Eu vou dar algumas dicas, mas obviamente tudo depende de você. Vou repetir de novo em voz alta. Tudo depende de você. Tá? Tudo aí, as informações, é tudo fácil, tem internet, tem blog, cara, tem muita informação. Então é só correr atrás, tá? Mas você tem que ir com foco. Você não pode pensar assim, vou para o Canadá. Ok, para qual província você vai? Para que cidade em específico? Né? Então tem uma série de outras perguntas que a gente vai debater em outros vídeos. Mas por enquanto vamos focar nessa questão. Né? Como é que eu começo a pesquisar? Quais são os programas que eu posso usufruir para ter uma imigração? Bom, uma pergunta que me fizeram é: como é que você decidiu vir para o Canadá? Bom, praticamente a minha decisão saiu no final de dezembro de 2015. Eu estava professor universitário na Universidade Positivo de Curitiba. Tá? Eu era professor, eu acho que na época a disciplina era banco de dados, que eu dava outras disciplinas também. E daí eu lembro que tinha recém passado as eleições, né? A Dilma ganhou, Dilma Rousseff ganhou, o PT de novo continuaria no poder. E aquela sensação de puta, de novo, né? A coisa está degringolando e vão continuar no poder. Isso me desanimou muito como pessoa, como profissional, tá? Que paga e pagava seus impostos altos e não tinha nenhum retorno do Estado com relação a isso. Então isso me desanimou muito. Eu comentei isso com uma aluna minha que se chama Eliane. Por sinal, um beijão, Eliane, pra você. Foi graças a você que me inspirou a vir pra cá, deu aquele gatilho. Nesse dia a Eliane falou: por que você não vai para o Quebec? O Quebec é uma opção boa, só que tem que falar francês. Eu já estou fazendo francês e eu estou adorando. Então foi isso que ela falou para mim, isso me incentivou e eu comecei a estudar os programas de imigração. Aí a pergunta é: aonde? Primeiro, site do governo do Canadá. Então o governo do Canadá tem um site que tem todas as informações de todos os programas de imigração possíveis, inclusive das províncias, porque cada província daí tem o seu programa de imigração que fica vinculado a esse site do governo de alguma forma. Ele também é conhecido como SIC, né? Tá aí no texto o que significa o SIC. E o programa mais famoso que tem para vir para o Canadá é o Express Entry, ao qual eu estudei e estava até me dedicando um tempo para fazê-lo. Então lá no site do SIC, eu estava, entre aspas, me preparando para o Express Entry. Ele tem uma calculadora lá que te calcula
quantos pontos você tem para concorrer a entrar no Canadá, sendo que é muito importante a formação, domínio de formação. No meu caso é TI, então TI está entre os empregos que são NOC, né, que é um código daqui do Canadá, que é 0, 1 e 2. Então esses empregos parece que estão sempre em alta e sempre ganham uma pontuação a mais em relação aos outros empregos. Por exemplo, eu comparado a um advogado vou ter mais pontos no Express Entry por causa da demanda desse tipo de profissional no país. Então o país tem que olhar os interesses dele, tá? Não é assim, eu quero ir para o Canadá, eu vou para o Canadá. Não, o país tem que olhar os interesses, você tem que ter os requisitos e as coisas se encaixarem, senão esquece. Então lá no Express Entry é um banheirão, onde você fica lá, você vai melhorando a tua pontuação, mas a concorrência é feroz, porque é com o mundo inteiro. E um segundo detalhe muito importante, o Express Entry durante muito tempo sempre considerou mais o inglês do que o francês para entrar nesse processo. Agora está mais equilibrado, porque eles aceitam notas de outras provas de idioma do francês que tem o mesmo peso, mas é tão difícil quanto. A diferença é que a demanda pro Express Entry é grande. No meu caso eu tive um certo problema, por quê? Porque eu já tinha passado da idade onde você começa a perder ponto, se eu não me engano é 34 anos, então isso conta negativamente. E segundo, que só eu tirando uma excelente nota no inglês não seria pontuação suficiente para entrar na faixa de corte. A Cris teria que fazer o IELTS, no caso do inglês, para tentar obter uma pontuação X, que daí somada dava a nota de corte. Então isso é um problema. Porque nós dois teríamos que investir muito, e não era esse o caso. O caso era eu investir e daí entrar com o processo comigo como demandante principal, e daí a Juju, Bela e Cristiane entravam no pacote. Aí eu fui procurar o Mon Projet Quebec, que era um projeto que estava para ser lançado na época, que é para a província do Quebec, que é para onde a gente queria ir. Até porque a Cris tinha vindo aqui para o Quebec e ela amou a província. E ela sempre falou, se tivesse algum lugar para ir, teria que ser no Quebec, porque eu gostei muito de lá. E eu acompanhando blogs, informações, inclusive deixo uma nota de agradecimento à galera do Podeixar, que da turma lá do Massaro Roche e do Lindoberg, ou Berg, como queira, que me deu, fazia podcasts praticamente quinzenais ou até menos tempo, dizendo de tudo o que acontecia aqui no Quebec. Então era a minha única fonte de informação realmente confiável, porque a crítica deles é muito boa. Não é aquela crítica do tipo assim, tudo é lindo, maravilhoso, venham para o Quebec. Não, eles eram bem realistas. Pessoas que passaram anos aqui e tinham muita bagagem para contar, então isso foi bem legal. E daí eu comecei a estudar o projeto do Mon Projet Quebec, que é o programa de imigração da província do Quebec. Então, falando em província, vocês têm que ter em mente que cada uma tem o seu processo de imigração. Eles seguem mais ou menos o padrão do Express Entry. Por exemplo, a província de Ontário, né? Ela está vinculada ao programa do Express Entry. Ou seja, você tem que ter o teu cadastro no Express Entry para aplicar para a província. E daí, lógico, você tem que ter a nota de corte, boa proficiência no idioma. A diferença é que em Ontário eles estão até dando mais pontos para quem fala em francês, porque quem tem o inglês e francês tem muito mais facilidade de trabalhar na região, principalmente porque tem muito serviço do governo lá, e governo tem que ser francês e inglês, tem que ser bilíngue, né? Isso é meio que obrigatório, tá? Tanto que Ottawa, né, ou Ottawa, como se diz aqui no Quebec, e Gatineau, que são cidades vizinhas, são separados por um rio. Por um lado é Ontário e para o outro é Quebec. Tem um outro tipo de imigração que, além desses clássicos das províncias, é o programa de estudo. Daí cada um tem um jeito diferente, né? Cada província tem uma regrinha diferente, etc. Então esse é meio que escolher onde você quer estudar, escolher onde você quer viver, ter dinheiro pra cacete, porque é caro, tá? Eu tinha feito um orçamento para fazer aquilo que eles chamam de college ou college aqui no Quebec. O mais barato sairia pelo menos 80 mil reais. Para começar a brincadeira. E isso para viver com o mínimo do mínimo. Então é praticamente inviável para muita gente que quer vir para cá. A não ser que tenha um bom
patrocínio, ou a não ser que venda tudo que tem aí no Brasil, né? Casa, periquito, papagaio, cachorro, tio, tudo. Venda tudo e vem pra cá. Mas isso é um risco, tá? É um risco por quê? Porque você está investindo tudo num negócio que você nem sabe se vai dar certo e que você vai gostar. Aí o outro programa de imigração é o trabalhador qualificado, que é o recrutamento à distância. Isso entrou em 2018, é um programa novo do governo federal que se chama Global Talent Stream, ou Volet de Talent, como queira, eu vou deixar aí no vídeo aí a referência. Esse programa, o que ele faz? Ele facilita as empresas a fazer recrutamento fora do país. Então já tinha o programa do Quebec and Tech, que quem tem curiosidade também pode ir lá, porque todo ano tem recrutamento, às vezes tem 2 recrutamentos por ano. E daí o que acontece? A empresa tem mais facilidade, tem menos custo e menos burocracia para trazer o trabalhador qualificado para a província. Mas veja, trabalhador qualificado. Tá? Então você tem que ter uma certa experiência, você tem que ter proficiência num idioma, não precisa ser comprovado lá com IELTS, com TOEFL, nada. Tem que ser uma coisa boa o suficiente para você passar em 1 hora de entrevista com o entrevistador. Por exemplo, no meu caso, vou comentar isso mais adiante, eu passei mais de 1 hora com o meu entrevistador, falando inglês, francês e espanhol. Bom, esse atalho, como eu falei, que as empresas estão usando, é bom por quê? Porque o Mon Projet Quebec, ele é muito lento. Ele é tão lento e foi tão problemático que agora lançaram o Arrima. E sabe Deus se isso aí vai dar certo. Eu não estou apostando nesse novo programa do Quebec. Mas enfim, pagar para ver. De fato, eu fui entrevistado e contratado por uma empresa e entrei pelo esse processo novo que é o Global Talent Stream, ou Volet de Talent. No meu caso, é um visto de 2 anos, mas ele pode ser de 1 ano. E é prorrogável, e daí você estando aqui a partir de 1 ano você pode pedir o famoso CSQ, né? Que é o que te dá a permissão para você ficar na província do Quebec e pedir a residência. Então ele é uma outra forma de você imigrar para cá sem vir pelo Express Entry, sem vir por estudo. E que para nós, para o meu caso, para a Cris e para a Juju, caiu como uma luva. Na próxima parte eu vou comentar sobre idioma e vai mandando aí nos comentários, clica aí no símbolo aí para se inscrever no canal, para você se manter por dentro de tudo que eu vou estar postando aí a respeito desse assunto. E obviamente deixa o like, compartilhe, todo comentário é bem-vindo, porque a gente está vivendo uma experiência ainda que a gente pode trocar essas experiências com vocês. E até a próxima!